E aí, gente, é a C. Vou trazer para vocês aqui as super novidades do Polarity, das novas configurações. Vamos aí. Vamos lá dar uma olhadinha nas novas emocionantes configurações, o que tem de novo, quais são as opções, como é que estão as configurações aí, tanto para SP500 quanto para o Nasdaq. Como que a gente faz para fazer trade nesse mercado que não vai para cima, não vai para baixo, só finge que vai e movimenta e volta para a mesma consolidação. Já faz um ano que a gente está assim, não sei se vocês repararam. Vamos ver aqui os novos parâmetros. Assim, saída nas formações de novos níveis de absorção. Esse nível aqui é bem importante, porque você pode estar num trade, só que aí o delta vira, por exemplo, entendeu? Então, esse tipo de coisa poderia fazer você sair do trade, né? Se caso novos níveis de absorção foram importantemente realizados. Aí o programa identifica e aí ele já te tira do trade. Então, tem uma função ali que ela chama Auto Arm, tá? Então, você só tem que definir, o mercado vai ficar em consolidação ou o mercado ele está em tendência, que aí o robô faz o resto, porque ele é um robô semi-automatizado, o Polarity, mas pelo menos você tem que definir, tá em tendência, não tá em tendência, tá em consolidação, porque a estratégia, ela muda, ela é diferente. Então, digamos, você definiu ali, tá em tendência, beleza. Daí o negócio continua e ele fica achando o trade só long, por exemplo, se tá numa uptrend, tá naquela tendência de alta, tá? Então aí apareceu 3, desequilíbrio comprado, azulzinho, blá, o negócio entra e aí vai, tá? Ele ignora os short, por quê? Porque daí em tendência tá tudo long, então só fica nessa tendência aí que tá? Só que a tendência, ela tem 3 terços, tá? Então, o primeiro terço tá super forte, o segundo terço, mega master forte. Só que no terceiro terço ela morre, tá? Então, quando a tendência tá no terceiro terço, ela praticamente não tá mais em tendência. Ela vai entrar em modo caótico da consolidação, tá? E aí você precisa saber, porque, por exemplo, não tá mais em tendência agora virou para consolidação. Então aí aqueles níveis, tá, da caixa que ela é fixada ali pelo Auto Arm, eles podem mudar. Então quando muda a caixa, aí automaticamente se você tiver, por exemplo, um trade comprado de tendência de alta, só que não tá mais em tendência de alta, porque tá já no último terço para morrer ali o negócio, aí ele vai te tirar do trade, o que é excelente. Então, quando eu falei do delta ali, tá? Eu tava, na verdade, querendo me referir a esse segundo ponto aqui, tá? Se existe uma congruência no delta. O que significa isso? Se tá batendo o delta, tá, gente? Porque assim, tá tudo comprado, o delta tem que estar progressivo. Então, o que é o delta? É aquele númerozinho ali que aparece embaixo, que mostra comprado menos vendido, tá? Então, esse número tem que estar crescendo se tem muito mais comprado do que vendido, tá? Se a gente está numa tendência alta. Agora, esse número tem que estar caindo se está todo mundo muito mais vendido do que comprado. Então, a moral aqui dessa congruência é assim, para funcionar o Polarity, apareceu 3 desequilíbrio comprado numa tendência de alta, ele vai entrar comprado, tá? Parece meio óbvio, mas não é. Por quê? Porque quando está no modo de regressão à média, se aparecer 3 desvios, desequilíbrios comprados, ele vai vender, ele vai fazer o contrário. Por quê? Porque o negócio, quando está de lado, é um porre. O mercado finge que vai comprar e cai, o mercado finge que vai vender e sobe. Então aí, por isso que o racional é exatamente o contrário, né? Esse terceiro ponto aqui é interessante. Automaticamente você desabilita o robô ali para ele ficar escolhendo trade para você no Auto Arm se você perde, tá? Então é uma proteção, vamos dizer assim. O Auto Arm funciona assim, digamos que você sabe que estava em consolidação por muito tempo, mercado chato para dedéu. Aí, uma hora, o negócio vai explodir. Só que você não sabe se vai expandir para cima ou se vai expandir para baixo. Então, você coloca Auto Arm, porque o lado que expandir, ele vai. Agora, ele não vai ficar ameaçando, né? Que nem quando está em consolidação, né? Que faz a espícula e volta. Não. Quando ele romper, ele realmente vai, tá? Então, aqui fica essa dica, essa possibilidade de habilitar isso aqui que é bem interessante. Então eu vou mostrar para vocês aqui tanto o modo de tendência, que é o trend, quanto o modo de regressão à média, que é regression line aqui. Digamos que você marque trend, tá? Então, tendência.
cadê tua caixa? A nossa caixa vai ficar entre a linha verde e a linha vermelha. Eu não tô me referindo àquela linha meio ondulada ali, verdinha, tá? De cima, que na verdade eu odeio que ele coloque essa cor aqui do verde, porque deveria ser vermelho, tá? E embaixo, que deveria ser o verde, que aí ele coloca azul. Mas tudo bem, que ele não liga muito para cores, tá? Mas aqui o interessante, esse indicador, eu vou deixar grátis para vocês fazerem aí download também. Ele é excelente, tá? Então, ele vai te mostrar uma área. Ela não é bem sobrevendida e comprada, mas ela é muito mais que isso, tá? De uma maneira geral, dá para se pensar como sobrevendido ou sobrecomprado, mas na verdade é muito mais que isso, porque esse ponto, ele representa um ponto extremamente importante, que se vocês olharem aqui para o gráfico, vocês vão ver, né? Bateu lá nessa linha verdona que devia ser vermelha, né? É um ponto de resistência importante. Então aí rejeitou, caiu. Mas a verdade é que quando entrar em muita tendência de alta, ele pode usar essa linha que deveria ser vermelha aí, tá? Mas que tá em verde, como ponto importante de suporte, como se fosse lá uma média de 20, por exemplo, entendeu? Então entra em tendência, né? Então não necessariamente isso aqui quer dizer sobrevendido e comprado, porque é uma coisa mais importante que isso, mas é um nível, assim, muito importante. Agora, o que eu estava querendo falar para vocês é a caixa. Então, a caixa está dentro dessa linha horizontal verde e a linha horizontal vermelha. O que significa isso? Porque se bater na caixa verde ali em cima, a tendência é voltar para a média. Se bater na caixa vermelha ali, o que acontece? A tendência é voltar para a média também, tá? Só que existe um espaço que vai... uma segunda caixa, vamos dizer assim, antes que o ativo entre em tendência propriamente dito, que são essa linha exatamente verde e azul demonstrada aqui, então, no vídeo. Porque se realmente perdeu ali a linha azul, pronto, aí vai entrar uma tendência franca de baixo, tá? Só que entre essa área ali da linha horizontal vermelha e azul, fica tudo chop, entendeu? Fica tudo de lado, fica tudo que finge que cai e sobe, fica tudo que vai fingir que subir e cai, né? Então esses pontos são importantes, porque daí a gente lembra que, né, entre nessas áreas ali a gente fica mais garantido de pôr regressão à média do que modo em tendência. Quando você clica ali no trend, tá? Se você clicar Arm Long, ele vai armar comprado. Se você clicar Arm Short, ele vai armar vendido, tá? Então, quando é modo de tendência, é tudo bem facinho. Só que, quando eu coloco na regressão à média, ele funciona ao contrário. Então, muito cuidado quando você colocar em regressão à média. Colocou em regressão à média e clicou Arm Long, ele vai ficar em short, tá, gente? Colocou em regressão à média e clicou no short, ele vai ficar em long. Por quê? Porque assim o treco se afasta dali da média, ele vai voltar, né? Aí então, se o negócio fez uma espícula para cima comprado, o que você acha que vai acontecer? Ele vai voltar, então para ele voltar ele tem que ficar short, ele só pode estar vendido, ele não pode estar comprado, entendeu? Então esse é o racional que existe ali, então, da regressão à média, tá? Que representa exatamente essa curva normal. E mesma coisa, quando você tem, tá, uma regressão à média de um movimento que você armou short, porque o movimento pareceu que foi vendido, ele é fingido, ele na verdade, ele faz uma compra, tá? Então, repetindo, regressão à média, fez uma espícula comprada, você clicou Arm Long, ele vai dar venda. Fez uma espícula vendida, violenta para baixo, você clicou Arm Short durante o modo de regressão, ele dá compra. Vocês não têm noção como isso aqui é útil naquele mercado nojento onde todo mundo perde dinheiro. Agora você sabe como ganhar dinheiro. Então, se a gente pegar aqui com o Polarity, tá? Abrir as configurações, for ali na parte do avançado, se você deixar ali onde diz Allow Individual Selection of Mode, significa que você vai estar habilitado a escolher o que você quer, não é só o que o robô quer. E aí os botões, ficam liberados, você pode clicar no Arm Long e Arm Short e aí você define o que você quer. Então, vamos falar um pouquinho do Nasdaq e vamos ver como é que a gente pode usar essas novas configurações do Polarity aí para o Nasdaq.
Não sei se você sabe, né? Mas todo mundo só faz trade no SP500, tá, gente? Porque o SP500 ele é absurdamente mais líquido. Você vai ver como tem muito mais ordem no SP500 do que em qualquer outro ativo imaginável. Então tem umas peculiaridades aqui importantes antes da gente começar a fazer trade no Nasdaq, tá? Então o mínimo imbalance volume no Nasdaq é interessante deixar aqui em 10. Esse mínimo imbalance rate a gente pode deixar aqui em 0.4 e você deixa desabilitado esse calculate imbalances diagonally. Daí você se certifica que esse cálculo aqui das coisas horizontais está habilitado. Daí nós vamos dar agora o aplicar, vamos dar OK. Então se você deixa assim, você vê como fica meio estranho, meio gozado aqui, né? Então a gente tem que arrumar isso aqui. Então vamos clicar aqui nos indicadores, tá? Ou melhor, nas estratégias, tá? E aí a gente vai clicar então no Polarity. Daí, se a gente vai usar essa estratégia para o Nasdaq, vamos deixar tudo bonitinho ali do Minimal Imbalance Volume em 10, da parte do Minimum Imbalance Ratio em 0.4. Daí, a estratégia que você clicar ali, digamos essa aqui, ó, a gente deu um nome de Scalp, tem que ser a mesma estratégia que você criou, com o mesmo nome, tudo igualzinho, maiúscula e minúscula faz diferença, tome cuidado. E é aqui que a gente vai mudar o método de cálculo para horizontal, tá? Então a gente tira esse diagonal e deixa o horizontal. O resto fica quase tudo igual, a gente só vai mudar aqui essa parte do indicador de strength, que a gente vai deixar 3, tá? E o offset a gente também vai deixar 3. Você tem de certificar que a conta que você está usando e o símbolo aqui tá tudo certinho, tá? Porque não adianta você querer fazer trade na tua conta ao vivo e você deixou ali a conta simulada. Não vai rolar, tá, gente? Então, esses são pequenos detalhes, mas que são mega importantes, principalmente esse negócio aí do nome da estratégia da ATM, tem que realmente estar batendo tudo igual. Se aqui fosse SP500, essa parte do indicador, né, da strength e do offset ia ficar a mesma coisa, 3 e 3. E aí você vai ter que habilitar a estratégia, que tanto pode ser por aqui, pela aba da estratégia, onde diz ali Enable, você só clica e acabou. Ou você vai lá na abinha depois da estratégia e aí você clica para realmente habilitar a estratégia, porque não é só você escrever aqui, aplicar e OK que ela já funciona. Ela não funciona. Você tem que clicar necessariamente aquele Enabled. Então, quando você habilita aí a estratégia, agora a gente vai entrar numa parte multi-ticks. Aí os dados vão ficar bem mais claros. Faltou a gente colocar aqui, todo esse nível avançado aqui, tá, do count. Multi-tick level, a gente tem que deixar aqui em 4, que é bem importante. E aí tá tudo ok. Lembrando que essa parte aí no Futures Analytica 4 também precisa ser ajeitada. Então, se a gente clica ali no Futures Analytica, tá 4, e vai ali nos parâmetros, né, ticks per level. Então, nesse ticks aí por nível tem que estar em 4. E aí você finalmente dá aplicar, então, e OK. E aí olha como fica bonito, entendeu? Ele não fica, tipo, espaçado, com uns buracos, com uns trecos estranhos, porque ele vai corrigindo pro ativo que você quer ver, o que é muito legal. Uma outra coisa importante aqui, porque depois você vai ver, vai ficar o gráfico extremamente claro. Quando aparecer 0 é porque realmente é nível de absorção, entendeu? Os dados não vão ficar tão, tipo, separados, vai ficar mais juntinho, mais bonitinho, tá? Então, aqui ainda dentro, né, do parâmetro e do método do cálculo, você sempre tem que ver se você tem o Order Flow Suite, né, ou então se você tem o Analytica 3, tá? Que aqui é que vai escolher, né, esse método, então, para fazer o cálculo do desequilíbrio. Uma outra coisa bem legal aqui é o uso da ordem limitada, tá? Então, ali dentro do avançado, você vai ver que quando você seleciona, ele vai te deixar colocar a ordem aonde você quer. Então, por exemplo, você quer comprar, mas você não quer comprar lá com o negócio indo para o céu. Não. Você quer que o preço volte um pouco a partir do momento que você viu que deu o sinal, né? Então, se você colocar 10 tick de offset, aí ele vai comprar 10 tick abaixo da onde o preço tá ali agora.
Daí, digamos assim, você sabe, né? Não sei se você sabe, mas toda ordem de mercado, ela paga um spread maior. Então, as ordens limitadas, elas são infinitamente melhores. Só que às vezes você perde trade por causa disso daí, tá? Então, às vezes você pode querer entrar com ordem limitada, mas se o preço sair enlouquecido e voar, daí, se você botar um offset maluco, você pode pagar um preço muito caro. Normalmente eu perco esses trades. Eu prefiro perder do que ficar pagando mais caro. Então, por isso que está escrito ali, ó, cancel distance ticks. Significa que você está esperando que o preço, que ele está lá em cima, se ele cair 10 tick vai entrar, né, que foi ali aquela alternativa de cima. Mas, por exemplo, se o treco voar 100 tick para cima, tá, agora já não quero mais comprar. Se cair é porque o negócio está vindo desabando violento, aí é crash, eu não quero, entendeu? Então, essa opção aqui também é bem legal. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó, peguei a ferramenta do Risk Reward, né? Então digamos aqui que nesse meu ponto laranja aparecesse ali, ó, aqui eu sei que eu quero entrar, por uma razão XYZ, 3 desequilíbrios, ponto de absorção, sei lá. Aí, se eu tiver configurado ali a ordem limitada, ele não vai me jogar a ordem nesse ponto laranja, ele vai me jogar 10 tick para baixo. O que é, assim, excelente, né? Porque eu vou pagar mais barato. E a mesma coisa para aquela distância em que esse sinal aqui vai ser cancelado. Se eu colocar essa distância aqui, que vai cancelar com 100 tiques, que o treco sai em rally enlouquecido para cima, e aí minha ordem limitada ficaria aqui esperando a de infinito. Aí para não acontecer isso, if o negócio andou mais de 100 tiques, then daí o negócio cancela, né? Então, isso é muito interessante para essas ordens aí que nunca foram, tá, atingidas. Aí elas devem se autocancelar. Então, se eu colocar ali a ferramenta de Risk Reward, né? Se houver um rally vai passar dessa linha vermelha aí, então aí automaticamente aquela minha ordem limitada que estava esperando lá para ser executada, ela é cancelada. Por isso que essa ordem, quando fala aqui, ó, cancellation, tá? O cancelamento da distância em ticks, ela é sempre a partir do ponto ali da entrada da tua ordem limitada, tá? Então, vai ter o ponto ali que você considera. Então, o treco andou mais, sei lá, 100 ticks aí, ele automaticamente cancela, tá? E essas são as novidades, espero que vocês curtam aí, tá? Que aí eu vou começar a fazer os vídeos aí, eu vou deixar na descrição toda essa parte de configuração, como é que você vê aí os desequilíbrios, né, as razões, que aí vai ficar mais fácil para acompanhar, ok? Muito obrigada pela atenção dispensada e até uma próxima oportunidade.